Meus irmãos, nós muito louvamos ao Senhor por essa oportunidade que temos de mais uma vez nos encontrarmos, mesmo que de maneira online. Temos enfrentado a onda roxa aqui na nossa cidade e o conselho da nossa igreja decidiu manter o templo fechado em virtude do agravamento da saúde e também o aumento de mortes no nosso município, rogando ao Senhor que nos proteja, que nos sustente, que nos guarde e que derrame diariamente o cuidado dele sobre a nossa vida. Essa semana que se findou trouxe consigo inúmeras notícias duras, inúmeras notícias amargas, de sabores. Nos lembraremos de orar em favor da família da nossa irmã Grazi e suas filhas, que perderam o Marcão, homem de Deus, presbítero Marcos Abdala, que tanto marcou a história da igreja aqui de Uberaba, estava residindo em São Paulo, não resistiu ao vírus e o Senhor o chamou para si. Tempo de clamar ao Senhor pelo consolo dessa família, bem como de todos os pedidos que são feitos a nós diariamente, na certeza de que o Senhor tem cuidado, suprido e derramado da sua graça sobre a nossa vida. Conforme o salmista nos escreveu no Salmo 29, versículo 10, o Senhor preside os dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. Nos dilúvios da vida, é o Senhor quem governa, quem preside, quem demonstra amor e graça. Por isso nós podemos nos achegar confiadamente ao trono de graça do Senhor, a fim de recebermos socorro em ocasião oportuna. Do lugar onde você estiver, vamos orar e clamar ao nome do nosso Deus, em nome de Jesus. Ó Deus bendito e eterno, nós nos colocamos diante do Senhor, pois confiamos no Teu agir, confiamos na Tua maravilhosa graça, confiamos na Tua soberania, confiamos na Tua palavra e nos achegamos a Ti, ó Pai, clamando ao Senhor, para que em nome de Jesus nos fortaleça, nos guarde, nos abençoe, nos console. De uma maneira especial, colocamos diante do Senhor a vida da nossa irmã Grazi, das suas filhas, ó Pai, que ao findar dessa semana perderam o presbítero Marcos Abdala, homem de Deus, ó Pai. Nosso coração se entristece diante dessa situação e nós clamamos ao Senhor que derrame copiosas bênçãos na vida das Tuas servas e que em nome de Jesus, através do Espírito Santo do Senhor, elas se vejam consoladas, ó Pai. Ó Deus bendito, abençoe também a vida de toda a nossa igreja. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós de uma maneira inexplicável e nós rogamos ao Senhor que continue preservando a vida do Teu povo conforme a Tua vontade e que no nome de Jesus o Senhor sopre o Teu vento na nossa vida, na humanidade, no mundo que tanto carece da Tua intervenção, nos livrando desse vírus, nos fazendo, ó Pai, viver uma vida segundo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Então pedimos ao Senhor que enxugue dos nossos olhos toda lágrima e nos fortaleça, nos encoraje a ponto de darmos passos de fé em volta do nome do Senhor, em prol do Teu reino, segundo a Tua direção. Fique conosco, nos abençoe, nos fortaleça. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, com a graça do Senhor, nós temos exposto à igreja o livro de Gênesis.
E o livro de Gênesis traz nas suas narrativas diversos desafios para a igreja, diversas aplicações práticas para o povo de Deus. Hoje nós continuaremos com a exposição bíblica do livro de Gênesis, num dos maiores textos aqui dessas narrativas e desse livro. Hoje nós falaremos acerca do dilúvio, da vida de Noé, um texto conhecido e um texto grande. Eu vou pregar o texto de Gênesis 6, versículo 9, até o versículo 17 do capítulo 9. Ou seja, nós vamos abranger aí 3 capítulos das Sagradas Escrituras, ou até quase 4, mas eu não vou fazer a leitura de todo esse texto por ser muito longo. Convido aos irmãos a meditarem comigo e a lerem comigo os versículos 9 a 22 do capítulo 6 e meditar ao longo da semana nos capítulos 7, 8, 9, os quais eu farei menção. Diz assim as Sagradas Escrituras, Gênesis 6, versículos 9 a 22. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com toda a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartilhamentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás de 300 côvados, será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para o conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento, a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Ó Deus bendito, lemos a Tua palavra, queremos ouvir a Tua voz, fale ao nosso coração, nos edifique, nos encoraje, essa é a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém. Os dias estão sem graça. A cada momento recebemos notícias duras, amargas, de sabores que nos desequilibram, que ferem a alma. Ouvimos frases do tipo: podia ser mais fácil, podíamos começar de novo, podíamos dar um restart ou rebobinar a fita, podíamos simplesmente iniciar novamente. Chegamos a um ponto crítico da história. As notícias chegam mais e mais perto e o nosso coração chora. Precisamos de um recomeço. E parece que a narrativa do dilúvio deve ser evitada nos nossos dias. Já não ouvimos mais e já não queremos ouvir mais falar de tragédia e tragédia.
E agora, no texto que nós acabamos de ler, falando acerca do colapso do mundo de Noé, isso parece ainda trazer mais amargura aos nossos dias. Contudo, eu gostaria de deixar bem claro que a narrativa do dilúvio não tem essa intenção. O autor não tem a intenção de assustar, desanimar o povo de Deus. Pelo contrário, a narrativa do dilúvio, mesmo sendo uma narrativa de caos, nos traz esperança. Lembremos-nos que quem escreve esse texto é Moisés. No momento em que o povo está saindo do Egito e indo para a terra prometida durante 40 anos de peregrinação no deserto. Aquele povo já não aguentava mais caminhar. Aquele povo estava ansioso, aquele povo estava ansioso por boas notícias. Eles estavam cheios de medo. Eles estavam tal como nós, ansiosos, cansados, querendo ouvir boas notícias. E dentre as histórias que Moisés conta para eles, ele fala do dilúvio. E eu imagino que essa história foi mais ou menos assim. Noé, eu sou o Senhor. Noé, você tem sido um servo bom e fiel. Sabe, Noé, a terra está corrompida e cheia de violência. Você é bom, gracioso, mas os seus contemporâneos são maus, são perversos, são inescrupulosos, abandonaram a minha vontade. Noé, está decidido, eu vou destruir toda a terra. Preciso que você faça algo nunca visto. Eu quero que você construa um barco. Invista todo o seu tempo. Não tenha medo de investir todo o seu dinheiro nessa loucura. Eu quero, Noé, um barco de 140 metros de comprimento. O equivalente a 2 Boeing 77, a mais de 10 ônibus enfileirados. Eu quero que esse barco tenha 23 metros de largura, o equivalente a meio campo de futebol. E quero também que esse barco tenha 13 metros e meio de altura, mais alto que um poste, um prédio de 4 andares, no qual você vai fazer 3 divisões. E outra coisa, Noé, não precisa colocar nesse barco leme, nem auxílio para pilotar, porque o piloto da embarcação sou eu, o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ah, Noé, não se esqueça de colocar nele um casal de animal de cada espécie, macho e fêmea. Afinal de contas, foi assim que eu estabeleci. Fique tranquilo. Assim como eu levei esses animais até Adão para nomeá-los, eu levarei esses animais até você para salvá-los. Revista esse barco com um betume por dentro e por fora, porque a chuva vai cair. E não se preocupe, Noé. Quem vai fechar a porta do barco sou eu. Imagino as palavras do Senhor a Noé, mas imagino também um diário da quarentena daquele povo que viveu dentro de uma arca por um longo tempo. E eu imagino o diário da quarentena mais ou menos assim. Hoje é 17 de fevereiro do ano 600 da vida de Noé. Deus realmente fechou a porta. Choveu 40 dias e 40 noites sem parar. Acho que as águas já subiram mais de 6 metros. Tudo que era vivo morreu. Há 150 dias estamos esperando as águas baixarem. E no dia 17 de julho do ano 600,
a arca parou no Monte Ararat. Soltamos um corvo e ele voltou. Soltamos uma pomba e ela voltou. Mais uma semana e soltamos outra pomba e ela trouxe consigo um ramo de oliveira. Depois de uma semana soltamos a pomba novamente e nunca mais a vimos. Hoje é dia 27 de fevereiro do ano 601 da vida de Noé. Há 1 ano e 10 dias, estamos trancafiados nessa arca, mas hoje é dia de sair daqui. Ah, meus irmãos, que narrativa maravilhosa! Deus é o diretor desse drama. Noé é o protagonista. Mas quando nós lemos os capítulos 6, 7, 8 e 9 de Gênesis, falando acerca da vida de Noé, sabe quantas vezes Noé fala? Nenhuma. Sabe o que isso significa? Significa que quem age na história é Deus. Que a ação redentora do Senhor não depende das minhas falas, das minhas convicções, dos meus pensamentos, das minhas palavras. Depende daquilo que Deus fala, determina e age. Na história de Deus, o que eu tenho de fazer é caminhar com Ele e entender que os seus atos, que as suas palavras, que a sua vontade, muitas vezes não serão compreendidas. Não entenderemos o porquê. Mas esse texto nos afirma que mesmo diante da tragédia humana, mesmo diante do colapso do mundo, o Senhor age. A soberana ação do Senhor está acima de tudo. E mesmo diante do caos, Deus faz novos começos. Essa é a encenação de Deus nesse drama. Esse é o tema da nossa mensagem nesse dia. Deus faz novos começos. Mesmo diante do caos, Deus faz novos começos. E nós vamos ver aqui como Deus age nesse texto. Como Deus inicia a sua obra de novos começos. E em primeiro lugar, eu gostaria de destacar que Deus faz novos começos ao agir num cenário caótico. Em todas as partes dessa narrativa, é Deus que age, é Deus que fala, é Deus que estabelece, é Deus que encena o drama. E essa história de dilúvios já era conhecida por outras civilizações antigas. Por exemplo, o relato da Mesopotâmia nos fala de deuses que se enfureceram com o barulho humano e resolveram destruir tudo. Contudo, no momento em que esses deuses babilônicos preparam um dilúvio, eles se assustam, eles se assombram e eles fogem como cães. Com Deus não é assim. No momento do caos, diante das águas do dilúvio, Deus age e a misericórdia dele não se aparta de nós. Deus não age alheio ao caos. Deus é quem determina o dilúvio. Deus é quem determina e ordena a condenação a toda aquela nação. E conforme Sidney Greidanos nos fala, o dilúvio não foi um acidente. O dilúvio é um ato deliberado de Deus para destruir aquilo que se tornara intrinsecamente mal. É Deus quem está no controle do caos naquele momento.
É Deus quem ordenou o dilúvio. Foi Deus quem sustentou Noé e sua família naquela arca. Porque o mesmo Deus que ordena o dilúvio é o Deus que no capítulo 8, versículo 1, faz soprar um vento e faz cessar a chuva. Meus irmãos, o cenário caótico de Noé se assemelha muito ao nosso cenário caótico, num tempo avassalador que nós estamos vivendo, num tempo de dor, num tempo de angústia, num tempo de juízo de Deus. Contudo, eu queria deixar bem claro para todos vocês que estão me ouvindo: o mesmo Deus que permitiu o coronavírus é o Deus que vai fazer soprar com libertação a nossa vida do mal que nós estamos vivendo. Sabe por quê? Porque o nosso Deus não é igual aos deuses da Mesopotâmia, os deuses do Egito, os deuses da Assíria. O nosso Deus não é um Deus que foge no momento do dilúvio. O nosso Deus não é um Deus medroso e assombrado pelas águas do dilúvio. O nosso Deus é o Deus que preside acima de todo e qualquer cenário caótico. Avante com o nosso Deus, na certeza de que Ele age mesmo diante dos colapsos da humanidade. É Deus quem ordena o caos do dilúvio e é Deus quem livra e preserva os seus remanescentes fiéis. Deus está fazendo um novo começo e Ele faz isso, em primeiro lugar, quando Ele age num cenário caótico. Mas, em segundo lugar, eu destacaria que Deus faz um novo começo quando Ele se lembra do seu povo. O ápice dessa narrativa, depois que Noé constrói o barco, depois de ser ridicularizado pelos moradores da terra, depois de colocar um casal de cada espécie de animal naquela arca, depois de ficar um longo tempo, às vezes a gente pensa que Noé ficou só 40 dias na arca. Não, irmãos, 40 dias choveu. 150 dias a mais para as águas abaixarem. Quando Noé sai da arca, ele já tinha ficado lá cerca de 1 ano e 10 dias, e nós estamos um pouco mais do que isso nesse sistema de quarentena que nós estamos vivendo. Mas tenham calma e tenham a certeza de que o Senhor está fazendo um novo começo, e Ele faz isso quando Ele age no caos e quando Ele se lembra do seu povo. O versículo 1, capítulo 8, versículo 1 de Gênesis, nos fala que Deus se lembrou de Noé. Depois de um longo tempo na arca, Deus se lembrou de Noé. Esse verbo lembrar, do hebraico zakar, significa, segundo Bruce Waltke, algo muito além do que uma lembrança de memória. O lembrar-se aqui é executar um compromisso com um parceiro pactual. Esse verbo lembrar não é ter um lapso na memória e depois voltar a se lembrar daquilo que havia esquecido. Deus não havia se esquecido de Noé. Esse verbo é um verbo de uma ação resgatadora, é um verbo de aliança, é um verbo que mostra Deus dando o primeiro passo na aliança com Noé. Deus disse para ele: eu vou destruir a humanidade, mas eu vou salvar você e a sua família. Já havia se passado mais de 1 ano e até agora Noé e sua família estavam trancafiados dentro de uma arca, sem poder sair, porque a porta tinha sido fechada por Deus. Mas o Senhor se lembra de Noé. Deus age em forma de aliança com o seu servo, executa o primeiro passo na aliança.
Ele agiu tanto condenando o mundo, como também fazendo soprar o seu vento. O ruá do hebraico, a mesma palavra usada para espírito. Ele age com o seu espírito, ele sopra com o seu vento, ele age libertando Noé e a sua família, porque Deus não se esquece de nós. Ele age quando ele estabelece uma aliança. Por vezes podemos pensar que o Senhor se esquece do povo, que Deus se afasta do mundo, que Deus não liga para aquilo que está acontecendo, que Deus simplesmente entrega as ações ao acaso. Contudo, queridos irmãos, eu gostaria de falar para vocês que Deus está agindo, trabalhando e operando um novo começo. E Ele se lembra de nós, porque Ele dá o primeiro passo na aliança, como Ele fez com Noé. Ele age para resgatar o pecador. Ele se lembra do seu povo e Ele não deixa o seu povo perecer na eternidade. Ele é Deus de vida, Ele é Deus de esperança, Ele é Deus de novo começo. Deus estabelece novos começos. Em primeiro lugar, quando Ele age num cenário caótico. Em segundo lugar, quando Ele lembra-se do seu povo e age com aliança, dando o primeiro passo no pacto. Mas em terceiro e último lugar, eu gostaria de destacar que Deus estabelece novos começos quando Ele sinaliza o pacto. Depois de lembrar-se de Noé, e depois de 1 ano e 10 dias naquela arca, Noé e sua família e todos os animais saem do barco. E conforme João Calvino nos escreve, quão grande teria sido a fortaleza do homem, que depois do incrível tédio de 1 ano, quando o dilúvio cessou e nova vida despontou, ainda não moveu nenhum pé de seu sepulcro sem a ordem divina. Já estamos nesse tédio há mais de 1 ano, e nós não vamos mover nenhum passo sem a ordem divina. É Deus quem faz novos começos. Assim como no relato da criação, o dilúvio termina com Deus declarando paz diante do povo. Assim como no relato da criação, Noé recebe a ordem de um novo Adão: cresça e multiplique. Assim como no relato da queda, logo após ter saído da arca, Noé levanta um altar, adora ao Senhor. E conforme nós lemos, Deus sinaliza esse pacto com um arco no céu. A figura de um arco é peculiar. Afinal de contas, o arco é uma arma de guerra. É uma arma mesmo que de defesa, mas usada na guerra. É como se Deus estivesse pendurando o seu arco de guerra nos céus, como um sinal de paz, unindo o céu e a terra. Fazendo isso de uma maneira universal, totalmente abrangente da sua misericórdia diária, e dizendo para o povo que agora Ele não mais destruiria a terra com um dilúvio. Deus está fazendo um novo começo em Noé. E Ele faz isso através do arco que a gente pode ver no céu. Deus faz novos começos através de sinais. Com Noé foi o arco. Com Abraão, a circuncisão. Com Israel foram os sábados, o templo, o tabernáculo. Com a igreja do Senhor, o sinal é o cálice. O cálice da nova vida em Cristo Jesus.
aquele que é maior do que Noé, aquele que é o caminho de paz entre Deus e o seu povo, aquele que não conheceu o pecado, aquele que foi justo, íntegro, e Deus o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus e tivéssemos agora o caminho da vida eterna. Aquele que estabeleceu um novo começo, aquele que nos faz ser novas criaturas, aquele que nos redime da corrupção, aquele que nos redime da condenação eterna, aquele que nos salva do mal maior, aquele que é chamado de Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que age em novos começos, mesmo diante de um cenário caótico. É Ele quem se lembra do povo e é Ele quem estabelece um sinal dizendo: eu voltarei. Olhem para a cruz vazia, bebam do cálice, comam do pão, até que eu volte em resplendor e muita glória. Deus age diante do caos. Deus não se esquece do seu povo, Ele age com a sua aliança. Deus evidencia sinais do seu pacto. Tudo isso porque Deus faz novos começos. E conforme o apóstolo Pedro nos escreveu na sua segunda carta, capítulo 2, versículos 5 e 9, Deus não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre um mundo de ímpios. Tudo isso porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. O que nós podemos aprender com a narrativa do dilúvio? O que isso significa para a minha vida? Isso não significa ser livre ou morrer do coronavírus. Significa ser livre da condenação eterna. Ou passaremos por tudo isso em vida, ou passaremos por tudo isso conforme nos cantava o irmão Lázaro, passaremos por tudo isso dando glória. Diante das provações, diante das lutas, Deus estabelece novos começos. E os recomeços de Deus nos dão esperança e coragem. É tempo de recomeçar no Senhor. Noé recomeçou a humanidade no Senhor pós-dilúvio. E o Senhor nos convoca a recomeçarmos a vida nele. Talvez você precise de um recomeço na sua vida espiritual. Talvez você precise de um recomeço na sua vida conjugal. Talvez você precise de um recomeço nas prioridades do seu trabalho e do seu dia a dia. Talvez você vive ansioso, incrédulo, desanimado, mas eu queria dizer para os irmãos queridos que mesmo nesse cenário caótico, Deus está estabelecendo um novo começo na nossa vida, assim como estabeleceu em Noé, também estabelece conosco. Coragem, porque tudo isso faz parte do plano do Senhor, aquele que faz nova todas as coisas, aquele que estabelece novos começos, aquele que começa novamente a operar na nossa vida e aquele que há de completar aquilo que Ele mesmo iniciou. Povo de Deus, Deus está agindo e está agindo através de atos de recomeço. Olhe para o Senhor, comece outra vez. O Senhor está conosco, em nome de Jesus. Ó Deus eterno, bendito seja o teu nome. É o Senhor quem inicia os novos começos na nossa vida.
A narrativa do dilúvio é caótica, demonstra a condenação, a impunidade do Senhor ao destruir toda a humanidade e toda a criação, mas também demonstra, ó Pai, a graça do Senhor, a justiça do Senhor, a misericórdia do Senhor ao salvar Noé e iniciar novamente a história da humanidade. Eu creio, Senhor, que o Senhor está agindo numa obra de recomeço no século 21. Não nos deixe, Senhor, distantes de tudo isso. Queremos, ó Pai, entender a obra de recomeço que o Senhor quer operar na nossa vida. Por isso, Pai, nos encoraje. Nos faça olhar com a visão do Espírito Santo do Senhor e entender aquilo que o Senhor está fazendo. E mesmo quando nós não entendemos, nós sabemos e confiamos que o Senhor está agindo, porque quando o Senhor age para recomeçar, o Senhor se lembra de nós, o Senhor age diante do caos e o Senhor evidencia através de sinais a tua gloriosa obra, e o maior sinal do recomeço é a cruz do Calvário. Nós queremos reconstruir a vida e queremos recomeçar no Senhor. Opere na vida de cada ouvinte nesse dia a obra magnífica e estrondosa do Senhor, concedendo a eles novos começos, quer seja na sua vida espiritual, quer seja no seu casamento, quer seja no seu trabalho, quer seja nas suas prioridades. Comece de novo, porque o Senhor é o Deus de recomeços, que age hoje e para todo sempre, graça ao nome de Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém. E agora, irmãos, que a maravilhosa e bendita graça de Cristo Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, o Deus de recomeço, que a ação consoladora do Espírito Santo do Senhor repouse sobre vós e fazendo com que as ações recomecem hoje e até o dia que vermos face a face o nosso Senhor. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus os abençoe. Obrigado por ter nos assistido e nos acompanhado. Compartilhe essa mensagem a mais pessoas, porque o que nós precisamos é dos recomeços que vêm do Senhor. Que Deus esteja contigo, em nome de Jesus.